Olá, Késia, Maristela, Cristiano, Cláudia. Bem-vindos, estamos aguardando aí o nosso palestrante entrar na live, daqui a pouquinho ele entra. Vamos lá, aguardando. Vocês estão vendo o Marcelo? Alguém pode acenar para mim, porque ele não está aparecendo na minha tela. Ele já mandou solicitação, mas não está aparecendo aqui. Só um minutinho, gente. Vamos ver aqui, que não está aparecendo para mim. Marcelo, se puder mandar de novo, para mim não aparece. Transmitir ao vivo com Marcelo adicionar. Pronto, agora o Marcelo está aí. E aí, Marcelo, tudo bem? Technology issues, não é isso? É verdade, é verdade. Temos que nos adaptar, né? Nós já temos 20 pessoas aí. Enquanto a gente aguarda o pessoal entrar, eu queria pedir para vocês que colocassem nos comentários o nome da cidade que vocês estão, para a gente ter uma noção de abrangência aí da live, se possível. Bruno. Deixa eu botar aqui para ficar muito confortável. Conseguem me ouvir? Está um pouco distante, viu, Paulo? É. Leila, do Rio de Janeiro. Leila Nascimento, sempre presente, hein, Leila? Boa noite, Ana. São Bernardo do Campo. Olha, de Miami. Miami. Hamburgo, Galinhos, São Paulo. Então, vamos lá? Vamos começar, Marcelo? Podemos. Estou à disposição, Paulo. Obrigado, viu? Hoje é a honra de estar fazendo a moderação do Marcelo Pirani. Marcelo é um colega de profissão e também, nos últimos 2 anos, virou um grande amigo aí. Tenho trabalhado com o Marcelo, que é o coordenador de todas as palestras magnas do CONAR, este ano na versão digital. A gente já vai falar um pouco mais sobre isso. O Marcelo, ele é CEO da Scenario Training Coaching, é um trainer empresarial, trabalha com cultura organizacional, liderança de alta performance, gestão de mudança em grandes companhias, tanto no Brasil quanto no mundo, e tem a marca aí impressionante, já ter treinado mais de 40 mil líderes, né, nessa jornada dele. A gente vai falar mais no final, mas eu queria já deixar aqui uma dicasinha, que no dia 27 de agosto nós vamos ter o CONAR versão digital. E nós teremos nomes aí como David Urich, Antônio Damasio, a Carolyn Taylor, o Doni Denúcio, o Marcelo Gan, Ricardo Guimarães, Pedro Ramos e uma série de outros palestrantes nacionais e internacionais que vão estar fazendo o maior congresso de gestão de pessoas streaming no Brasil. A gente vai dar mais informações no final com o próprio coordenador de todo esse processo, que é o Marcelo Pirani, né? Marcelo, o tema da palestra é lideranças em tempos turbulentos, né? Eu acho que você foi um pouco macio aí nesse título, porque não é só uma turbulência, né? Quando a gente pensa em turbulência, é um tremelico aí de avião, né? E a gente já está indo para o 5º mês nessa pandemia, né? Com muito caos, com muitos problemas, né?
Então, eu queria, para começar, a gente sabe que, assim, se há uma figura importante, né, nesse tempo, é o líder, né? Ele que vai conduzir tudo, ele que vai dar o tom, e se ele falhar, provavelmente falharão, né, todos os seus liderados também. E quando a gente pensa nesse tempo todo teu de desenvolvimento de liderança, Marcelo, né, o que muda, né? O que dá para aproveitar dessa base que a gente já tem de liderança, né? Mas o que a gente tem que estar mais atento agora num momento tão crítico como esse? Podemos começar por aí? Ô Paulo, obrigado pela oportunidade. Tem um chiadinho aí, não sei se é do seu som aí, mas está interferindo um pouquinho aqui Tá interferindo um pouquinho no som. Não sei se é daí, viu, Paulo? Melhorou. Obrigado. Melhorou. Eu queria começar, Paulo, você me dá a oportunidade de contar o seguinte, né? Eu gosto muito de histórias, porque acho que nós, de uma maneira geral, aprendemos muito com as histórias, né? Eu comecei minha carreira lá atrás trabalhando em rádio, né? Eu trabalhava em rádio na parte da manhã e um dia eu achava que o meu trabalho não me permitia fazer as coisas que eu gostaria. Eu fazia faculdade. No terceiro ano que eu estava trabalhando em rádio, eu descobri que eu ganhava tanto dinheiro em rádio que eu não ia conseguir me formar. E o meu sonho era me formar, minha visão de futuro, né? O meu desejo era me formar. E aí eu fui procurar outra coisa para fazer, uma vez que o trabalho na rádio me tomava a parte da manhã, das 6 às 10 da manhã, e eu estudava à noite. Eu fui procurar e encontrei um emprego no departamento financeiro de uma empresa, de uma multinacional. Então eu trabalhava na rádio de manhã, e aí você imagina, alguém que trabalha em rádio tem acesso a todos os shows, todas as baladas, né, tudo aquilo que o pessoal de faculdade gosta, mas foi o que eu arrumei naquele momento foi trabalhar numa empresa no departamento financeiro. E aquilo me garantia pagar as contas. E aí eu fui começar esse trabalho lá. Eu cheguei lá, a pessoa me disse, olha, o seu trabalho aqui vai ser fazer cotações, então você vai pesquisar, a gente vai mandar para você um pedido, você vai escolher 3 fornecedores que podem fornecer esse produto, faz o pedido e leva para o chefe. E esse era o meu trabalho todos os dias. Eu fazia cotação, anotava a cotação no papelzinho, levava o meu chefe, o chefe falava assim, você vai comprar esse aqui. Eu voltava para minha mesa, fazia o pedido de compra, pegava o pedido de compra, levava o meu chefe, ele assinava, eu mandava para o departamento de compras e assim ia. E aí o que acontecia, né? Eu comecei a pensar naquilo, no terceiro mês eu não aguentava mais, porque o meu trabalho ali era só fazer ligações e deixava ele decidir. Ele não me deixava pensar, ele não me deixava agir, ele não me deixava sentir. Ele decidia por mim, eu não tinha que ter proatividade nenhuma, e aquilo foi me desmotivando ao longo do tempo. E aí eu comparo muito com esse período que a gente está vivendo agora, que para mim foi a minha turbulência ali. Foi o meu desejo de ir adiante, o meu desejo de produzir mais, impedido naquele momento pelo meu chefe ali. Agora, o meu impedimento também dependia de mim. Mas eu falei, bom, eu preciso aqui, vou pagar as contas, vou ficar mais um tempo aqui para poder pagar minha faculdade. Ocorre que no quarto mês esse chefe foi mandado para uma outra unidade e veio um chefe novo. O chefe novo chegou, tem toda aquela coisa, né? Recepção do chefe, onboarding, né? Cafezinho, chazinho e tal. No dia seguinte começou o trabalho e eu recebi na minha mesa um pedido de cotação. Fiz do jeito que eu estava acostumado. Liguei, fiz as 3 cotações, fui na mesa dele. Coloquei na mesa dele e falei, chefe, estão aqui as cotações. Ele olhou para mim e falou assim, Marcelo, o que você acha? E eu fiquei olhando para ele com cara de paisagem. Porque naquele momento eu não acho nada, chefe. Você decide aí e me deixa fazer. E você vai lá eu vou lá e faço o pedido de compra. Ele falou assim, não, Marcelo, o seu trabalho aqui é me ajudar a decidir melhor. Então, por favor, me ajude a decidir. Quando é que você pode me trazer uma resposta? Eu falei, bom, se eu vou te ajudar a decidir, eu te ajudo hoje ainda, te mando hoje ainda. E ele falou, tá bom, então. Aí no final da tarde, eu trabalhava lá da 1 às 5 da tarde, período de estágio, né, estagiário. E aí, mais no finalzinho da tarde, dei uma enrolada, né, no chefe. Mais no finalzinho da tarde, dei uma enrolada no trabalho, mais no finalzinho. O que eu fiz? Naquela época tinha um negócio chamado Páginas Amarelas, que boa parte do público que está acompanhando aí não deve ter ouvido falar ou não deve ter tido contato com a tal das Páginas Amarelas. Como eu peguei os contatos na Página Amarela, eu fui lá e copiei a propaganda. Coloquei a propaganda em cada uma das cotações.
Deu uma enrolada, eu cheguei no meu chefe, faltava umas 20 para 5 para eu poder ir embora, entrei na sala dele, falei, chefe, está aqui com a minha opinião aí, né, com as minhas considerações acerca dos fornecedores. Coloquei na mesa dele, ele nem olhou para o papel, ele olhou para mim e falou assim, Marcelo, eu quero só te fazer uma pergunta. É o melhor que você pode fazer? Esse trabalho que você está me entregando aqui é um trabalho do qual você se orgulha? E aí eu fiquei olhando com cara de paisagem mais uma vez, né? E ele falou assim, olha, eu estou vendo que pela sua postura corporal, pelo seu olhar, não é o melhor que você pode fazer. Então o que eu vou pedir para você é o seguinte, vai na sua mesa, faz o trabalho, quando você tiver certeza e orgulho daquilo que você fez, você volta aqui e nós vamos conversar. Dia seguinte, eu fiquei muito bravo com aquilo, como ele falou comigo, né? Muito jovem, muito bravo, fui para minha casa pensando que no dia seguinte eu ia pedir demissão, mas aí acordei no outro dia, fui trabalhar na rádio, deu 10h30, 11 horas da manhã, eu fui, não podia nem bater o ponto, nem assinar, nem nada. Entrei e comecei a pesquisar. Liguei para todos os lugares, eu estava comprando canetas, liguei para todos os lugares, estava comprando cadeiras para o auditório da empresa, liguei para todos os lugares, fiz um trabalho espetacular, chegou no final do dia, eu levei para ele. E ele falou assim para mim, Marcelo, esse é um trabalho então que eu posso checar? Eu falei, pode, chefe, está aí. E qual que você me recomenda comprar? E eu escolhi uma das cadeiras, né, de um dos fornecedores, dizendo para ele que aquele era o melhor. Ele falou assim, mas não é o mais barato, mas é o melhor, que tem mais durabilidade, que é utilizado nos hotéis e tal. E dei todas as... Eu resisti lá à quarta ou quinta pergunta. Diz que quem não está preparado não resiste à quarta ou quinta pergunta. E aí ele falou assim, Marcelo, é isso que eu espero de você. Daqui para frente, todas as vezes que você for fazer uma cotação, você dá o seu melhor, você entender que você está preservando o patrimônio da empresa e está fazendo entregas consistentes. Marcelo, eu queria pegar esse teu ponto, porque assim, ele traz duas coisas bem importantes. Primeiro, ele te deu um espaço como líder, mas ele te desafiou, né? E nesse momento que a gente vive hoje, né, líderes aí que já estão há muito tempo no mercado e que têm base de liderança, mas é um momento onde a gente tem um cenário muito incerto, nós nunca vivemos isso mundialmente, a nossa geração nunca viveu isso mundialmente, não tem resposta fácil, né? Não tem resposta certa. Quais são os pontos de reflexão que você deixaria assim, para a liderança quando a gente atrai esse momento de base, né, de conceitos de liderança que a gente tem de ouvir, desafiar, de acompanhar, enfim, né? Mas para o momento atual, né, para esse cenário de agora. Paulo, eu diria que para você, né, que essa experiência é muito valiosa para mim, e isso que você está me perguntando, eu digo sempre o seguinte, que liderança em tempos turbulentos não deve ser diferente. Ela deve ter um tempo, talvez, menor para atuar e para dar segurança às pessoas, principalmente segurança psicológica nesse momento. Eu digo que alguns aspectos, né, são importantes. Liderança é, sobretudo, sobre aprender. Deixa eu aprender sobre a estratégia, deixa eu aprender sobre a minha equipe, deixa eu investigar cada vez mais, deixa eu perguntar e, sobretudo, eu tenho um papel como líder de fundamentalmente ser aí o guardião de que as pessoas não estejam na sua zona de conforto. Então, a equipe tem que estar, a par disso, a equipe tem que estar comunicada disso o tempo inteiro, que eu estou desafiando, mas não é porque eu estou desafiando porque eu não gosto de você, eu não estou fazendo aqui uma coisa pessoal, mas eu estou buscando que você possa ser melhor no seu dia a dia. Deixa eu encontrar o meu modelo de fazer isso, né? O Bernardinho tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz o seguinte, eles podem até duvidar da minha maneira de fazer, que é o meu jeito, é o meu estilo, mas que eles não duvidem da minha intenção. E a intenção comunicada antecipadamente vira propósito. Então, deixa eu comunicar a minha intenção, deixa eu dizer para a equipe claramente quais são os aspectos os quais eu acho para ela que devem funcionar ali na equipe, deixa eu construir a minha visão de futuro, deixa eu pensar na estratégia, buscando os resultados, permeados com um tempero que eu acho que a gente ainda tem muito pudor de falar nas companhias, que é o amor. Eu acho que a gente tem que aproveitar esse momento de turbulência para que a gente possa discutir os ingredientes do amor dentro da companhia. E o que é o amor, né, Paulo? Amor é a gente ajudar as pessoas a serem melhores, é a gente entender que nós, como equipe, temos que ganhar maturidade todos os dias.
E maturidade se ganha, e não estou falando de idade, né? Maturidade se ganha à medida que eu falo assim, Paulo, vem cá que eu quero te dar um feedback, que eu quero conversar com você sobre um assunto mais duro, um assunto mais difícil, mas eu preciso conversar com você para que a gente saia dessa conversa melhor do que nós chegamos. E eu preciso compreender as diferenças. Outro dia a gente Desculpa. estava conversando e você colocou uma coisa que eu achei muito interessante, que é o tripé que você coloca, né? De estratégia, de resultados e de amor, né? Queria que tu desenvolvesse um pouco mais isso, né? Onde o amor entra na estratégia, no resultado, num momento, né, Marcelo, que as pessoas são frágeis emocionalmente, que a saúde mental precisa ser preservada, que assim, tem essa coisa instintiva de antes de tudo preservar a minha integridade, né? E como é que eu concateno isso, né, com a liderança dentro desse tripé? Eu diria assim que a estratégia, em grande medida, né, Paulo, é avaliar aí cada ação que eu vou tomar, é entender como é que eu vou fazer, entender as táticas, entender as técnicas para ver onde é que eu vou chegar. O resultado é onde é que eu vou chegar, o que que eu quero, o que que eu estou desejando aqui. E o amor são todos os ingredientes com os quais eu posso lidar aqui para que eu atinja esses resultados utilizando a minha estratégia para chegar lá. Então, mais uma vez, prestar atenção verdadeiramente nas pessoas. Construir confiança todos os dias. Marcelo, mas construir confiança é difícil, você tem que tirar do outro a confiança. Não, eu virar para você e falar assim, Paulo, eu confio que você vai fazer o melhor trabalho. E dizer isso repetidamente. Ah, Marcelo, mas e se as pessoas se decepcionam, se elas quebram a sua confiança? Ótimo, olha que oportunidade eu tenho de conhecer a pessoa de uma maneira geral, se ela trair a minha confiança. Mas minha confiança não é que eu tenho que ficar gastando energia, investindo energia para ganhar a confiança do outro. Eu confio, eu acredito, você está aqui na minha equipe para te dar o melhor. Comunicar, Paulo, exaustivamente. Eu digo que os problemas de liderança, e 85% dos problemas de liderança não são problemas de liderança. São problemas de comunicação. Das pessoas olharem no olho e dizerem efetivamente o que desejam, o que esperam, como esperam. Tem o Patrick Lencioni, que ele fala sempre, a saúde organizacional, eu gosto muito desse modelo, onde ele diz clareza, eu tenho que ter clareza, tenho que ter transparência, utilizar o respeito. Eu tenho que comunicar essa clareza, comunicar para as pessoas pelos meios que eu tenho, e-mail, Instagram, WhatsApp, todos os meios tecnológicos. Eu tenho que reforçar essa clareza. O reforçar a clareza o óbvio não existe, o óbvio só existe para quem domina a informação, para o outro não. Eu tenho 10 anos de empresa, 15 anos de empresa, o outro que entrou agora vai necessitar de esclarecimentos que talvez eu já tenha e já esteja no meu dia a dia, já esteja assimilados. Então eu preciso esclarecer isso. Dedicar tempo, empatia, e aí eu vou trazer para você o que eu acho que é o mais importante em tempos atuais. Diversidade. E eu estou falando aqui da diversidade social, da diversidade de gênero, da diversidade racial, o que nos leva à diversidade ideológica. Eu não preciso pensar da mesma forma que você. Eu não preciso ter a mesma opinião que você. Mas nós precisamos entender quais são as ações que nós fazemos aqui para que a gente atinja o objetivo comum. No fundo, vamos discutir arduamente quais são os nossos objetivos comuns. Eu digo sempre, né, Paulo, quando diga, você ia falar, desculpa, te cortei. Tem um ambiente onde é permitido divergir, né, a qualquer possibilidade de inovação, né, Marcelo? Mas tu colocou uma coisa que eu achei muito interessante, que assim, a comunicação a gente já sabe há muito tempo que assim, ela é prática imprescindível, né? Quando a gente está face to face, ela já é difícil, né? E as empresas e os negócios muitas vezes pedalam nisso, né? O que você tem visto em termos de prática de comunicação? Porque agora a gente criou um cenário um pouco mais difícil, né? Porque eu tenho que fazer uma comunicação muitas vezes remota, eu não estou presente, eu não estou vendo. O que as empresas têm feito que são referências para você, né? Que você pode destacar como pontos de comunicação interessantes neste cenário que a gente está hoje? Vou te dar 2 exemplos aí pessoais que aconteceram comigo recentemente com equipes já no modo virtual, digital. A primeira delas vamos definir qual é o nosso objetivo comum e onde as pessoas discutiram arduamente, discutiram verdadeiramente, discutiram olhando nos olhos para entender quais são as nossas prioridades e quais são
os objetivos comuns, respeitando as diferenças. Então, eu fui para intervir, por exemplo, no meio das conversas, para dizer quando as pessoas estavam desviando do assunto, volta para o assunto, volta para o assunto. Vamos discutir aqui. Não é tratar o sintoma, é tratar, né, o problema. Né? Tratar o sintoma é o que a gente muitas vezes faz. Agora, deixa eu me focar, deixa eu enfatizar no problema. Esse é um ponto. O outro, eu estava numa reunião, e eis que de repente alguém falou alguma coisa, estava esses dias, deve fazer uns 10 dias isso, e aí eis que de repente alguém falou alguma coisa que desagradou o líder, que desagradou o CEO da companhia. Ele parou a reunião, devia ter umas 20 pessoas, 20 e poucas pessoas na reunião, ele parou a reunião e falou assim, olha, quer saber? Eu já ouvi o que eu tinha que ouvir agora e vai ser do meu jeito. Então aqui tem que resistir a voltar para o estado antigo, para o estado natural. Tem que exercitar, mais uma vez, liderança é sobre aprender. Exercitar diariamente sobre entender que as pessoas também devem se sentir parte daquele processo. O senso de pertencimento hoje, Paulo, ele dá às pessoas segurança psicológica, ele dá às pessoas a possibilidade de darem o seu melhor. Ele dá às pessoas a liberação de oxitocina, ou seja, deixa eu te falar coisas boas para ouvir coisas boas. E quando eu for falar coisa que não é tão boa, você vai entender que a minha intenção não é de te prejudicar ou te detonar, mas sim de que a gente possa sair daqui dessa conversa melhor do que chegou. Eu não estou dizendo que é simples ou fácil. Eu estou dizendo que é um caminho que precisa ser construído, assim como quando a gente está buscando resultados consistentes. Pertencer é algo que a gente tem que exercitar todo dia, né, Marcelo? Tem uma questão que eu gostaria de fazer para você e que eu acho que tem muito a ver com toda a tua história, né? A gente já vinha numa batida onde, com era digital, tecnologia da informação, o processo de qualificação, requalificação se acentuou muito, né? Novas formas de trabalhar, desenvolvimento e de liderança apareceram. Como que a gente consegue, porque assim, de novo, estamos há 5 meses, a gente não pode esperar passar isso, né, para qualificar as pessoas. O que é up-to-date nisso hoje? O que as empresas estão fazendo? Como é que você vê esse processo de eu tenho tido muito bons resultados e tenho visto, pelo menos ao expressar esse resultado, quais são as suas experiências. E aí a gente entendeu o seguinte, vamos fazer aqui uma mesa de conversa, vamos sentar todo mundo para conversar, virtualmente, estamos eu e você conversando, mas a Michele que entrou aí, né, e outras pessoas que estão aí, elas vão participar da conversa, vamos sentar e vamos conversar aqui, o que você aprendeu com isso? Quais foram as suas dificuldades e quais foram as suas facilidades? Líder, tenha na cabeça o seguinte, você tem que desafiar as pessoas para sair da zona de conforto o tempo inteiro. Então, se a pessoa consolidou lá que o home office é o melhor para ela já está acomodada no home office, arruma alguma coisa para trazer o desconforto, né? Crie desafios. Acho que isso tem que ocupar a agenda do líder constantemente. Alô, RHs. Alô, RHs. Ajudem os seus líderes a provocarem, a se provarem e a cada vez mais procurarem elementos para tirar as pessoas da zona de conforto. Pode ser uma crise como a que a gente está passando, pode ser esse momento, pode ser alguma coisa do próprio mercado. Esse momento, Paulo, por que eu digo que é oportunidade? Porque todo mundo tem essa ênfase, está todo mundo passando pelo mesmo problema. Em tempos que não são pandêmicos, muito possivelmente a gente vai estar passando por outros problemas, são outros desafios, são outras questões, mas a gente tem as nossas questões internas. Como tirar as pessoas da zona de conforto? Como ajudar as pessoas a pensar? Como ajudar as pessoas a trazerem os seus sentimentos para que a gente possa conhecê-los também? Deixa eu ouvir a equipe, mas ouvir verdadeiramente. Paulo, como é que está o seu dia a dia? Eu quero te ouvir, prestando atenção, olhando no olho, não já procurando resposta ou justificativa. Se nós queremos melhorar, aprimorar, ganhar maturidade, eu vou perguntar, eu vou ouvir, muitas vezes eu vou atuar e muitas vezes também eu vou justificar. Mas a agenda do líder tem que ter um momento de procurar esse desafio, como desafiar, como perguntar, como tirar da zona de conforto. E mais do que isso, focando um pouquinho naquilo que você me perguntou agora, compartilhar boas experiências, compartilhar boas ideias, compartilhar desafios, compartilhar como é que nós contornamos, né?
Eu acho que esse é um momento para a gente praticar muito a humildade e o dizer, não sei. Nós estamos diante de um quadro em que a medicina está dizendo, não sei, eu disse durante muito tempo e agora estão procurando caminhos. Acho que isso vai exercitar, vai ajudar também nos egos que muitas vezes exacerbam fronteiras aí, não permitem a gente ir adiante. O que Ô, nós Marcelo, estamos aprendendo? eu vou Diga. fazer uma última pergunta e já queria pedir até para as pessoas participantes aí, se elas quiserem começar a mandar perguntas, a gente já pode abrir, né? Mas eu queria falar antes, Marcelo, assim, de uma questão muito prática, até minha como empreendedor, como empresário, né? A gente está hoje, eu e muitas empresas, né? Grande parte, né, das empresas que ainda não fecharam, num módulo sobrevivência, né? Como é que eu, né, consigo manter as pessoas, ou boa parte delas aqui, e fazer os negócios andarem? Isso drena uma energia gigantesca, né? Porque, assim, é botar comida na mesa, né? É cuidar do básico para poder existir e voltar aí quando esse processo amenizar, não digo passar, porque bala de prata acho que não tem, mas pelo menos amenizar e voltar numa normalidade mais normal, vamos dizer assim, né? E aí, o que eu percebo é que, assim, este é o momento que a gente gasta tanta energia com essas coisas que são fundamentais para a sobrevivência, mas, assim, muitas vezes acaba deixando um pouco até dos aspectos de liderança, de ouvir as pessoas, de chamar elas para que elas ajudem a decidir, participem, se engajem, enfim. Mas quando faço isso, eu vejo que a resposta é muito boa, né? O que tu dirias a respeito dessa questão, né? Assim, eu tenho que equilibrar o prato aqui, mas ao mesmo tempo eu tenho que cuidar, né, da aparência do chão. Como é que eu faço isso, né? Se você puder deixar insights nesse sentido, porque, assim, eu acho que é um problema que todo líder está passando, né? O primeiro ponto, né, Paulo? Não faz sozinho, né? Deixa eu trazer com quem que eu posso contar nesse momento, o que eu posso dizer. E, mais uma vez, comunicar e informar consistente e insistentemente. Cara, essa é a situação. Claro que não é falar tudo, não é sair destrambelhadamente falando. Deixa eu organizar as ideias, deixa eu entender, deixa eu buscar as pessoas, deixa eu compreender quem é que nesse momento talvez tenha uma estabilidade, um equilíbrio para me ajudar. Como é que eu posso ajudar pessoas que talvez estejam sofrendo mais? Tem gente que perdeu pessoas, né? Tem gente que perdeu familiares. Como é que eu posso ajudar estas pessoas também a que possam retomar dentro das possibilidades ou dentro do possível as suas atividades normais, né? A sua vida? Aqueles que perderam entes aí, como é que faz? Aqueles que perderam familiares, né? Nós precisamos estar ao lado deles também, dar essa segurança. E aí eu preciso contar com gente que muitas vezes está preparada. Eu preciso ajudar as pessoas a ganhar resiliência nesse ponto. Como é que eu faço? Chamo a pessoa, converso com ela, digo, Paulo, você é a pessoa que eu estou vendo que tem isso, essa característica assim, 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 que pode me ajudar com a limpeza aqui da empresa. Eu estou vendo que você é a pessoa que pode me ajudar a cortar custos nesse momento, vai ser a pessoa que vai contribuir comigo. Vamos fazer aqui. Eu vi várias empresas, vários exemplos, e talvez aí, né, as pessoas podem estar convivendo da mesma forma, onde as pessoas foram demitidas sem qualquer explicação. Ao mesmo tempo, eu vi gente lá, por exemplo, o CEO do Airbnb, o Brian, onde ele demitiu as pessoas, e as pessoas falaram assim, na hora que ele me chamar, eu estou voltando, porque eu fui demitido com respeito, eu compreendo a situação. Porque eu estou informando, porque eu estou buscando boas potencialidades, porque eu estou ajudando as pessoas naquilo que... E estou sendo ajudado, e estou pedindo ajuda, né? Eu costumo comparar, Paulo, e aí uma das minhas vertentes aí, né, quando a gente aborda em alguns treinamentos e palestras, a comparação com o jazz e com o rock and roll, né? Eu gosto de todos, eu gosto dos dois tipos de música, mas eu sou apaixonado com jazz e com blues, né? Então o rock, muitas vezes, você vê o quê? Figura central, você tem uma pessoa que brilha mais do que os outros, normalmente é o vocalista. Aí você chega no blues, me lembro sempre de B.B. King, né, que é o monstro sagrado do blues, falecido em 2015. B.B. King dizia o seguinte, espere um pouquinho, agora é a vez do meu pianista brilhar. Agora é a vez do meu saxofonista brilhar. Agora é a vez, né, do meu tecladista brilhar. Então, deixa eu passar para as pessoas a oportunidade delas também terem o bastão e delas também me ajudarem. Delas também compartilharem, né, daquilo. Eu vou ser o cara que vou estar desafiando. E, por favor, equipe, me desafia também.
Me desafia também. Marcelo, Eu também quero ser desafiado. Diga lá. tem uma pergunta que veio aqui da Ana e que complementa uma pergunta que já tinha vindo aí antes também, que é assim, na real, né? A gente sabe que tem o conceitual e tem o real, mas assim, na real, mudanças por ambientes mais colaborativos são freadas ou ganham impulso nesse momento de crise? Olha, se a gente está falando de equipes colaborativas, elas ganham um impulso fenomenal, porque nós estamos ganhando mais um objetivo comum aí que nós vamos ter que enfrentar coletivamente. Se eu estou falando de equipes não colaborativas, onde a gente tem caminhos dinamitados e pessoas dinamitando relacionamentos, muito possivelmente eu preciso de um líder forte e de pessoas dentro da equipe que tenham mais força para poder colocar a sua comunicação e tender para a colaboração. Agora, as equipes colaborativas, certamente, num momento como esse, eu digo sempre, né, Paulo, é uma frase antiga, mas que eu gosto muito, que mar calmo não faz bom marinheiro. Né? E quando a gente tem um mar, né, revolto ou um tempo turbulento como esse, onde aparecem habilidades que talvez a gente possa usar e possa cada vez mais usufruir disso. Mais uma vez, este é o momento em que o líder deve ter uma atenção fantástica às pessoas. Todos os momentos são importantes como esse, mas esse é o momento em que a gente vai conhecer todas as habilidades das pessoas. E aí eu vou ajudar as pessoas a irem adiante. E você ajudado a ir adiante também, né? Com todas as dificuldades. Né? Marcelo, o Silvano Neto faz uma pergunta simples, mas não simplista. E ele pergunta assim, ele entende a importância da comunicação, né? Mas assim, como eu me faço entender, né? É um processo que parece simples no primeiro momento, mas ele é difícil e ele é fundamental, né? O Silvano, se eu não me engano, o Silvano é lá do Pará. O Silvano é uma pessoa, um aluno dedicado, um líder dedicado, atento. Né? Obrigado pela pergunta. Como eu me faço entender? Deixa eu perguntar para a pessoa se eu me fiz entender. Então, Paulo, o que você entendeu daquilo que eu falei? É a paráfrase, né? Agora, puxa vida, Marcelo, mas se eu falar isso não é ofensivo? Cara, nós estamos aqui construindo, colaborando, indo adiante. Eu estou querendo saber se eu fiz entender, se eu fui claro com você, o que você entendeu daquilo que eu falei, né? E muitas vezes a pessoa me traz a informação, eu virar para ela e dizer o seguinte, então deixa eu trocar nas minhas palavras para ver se eu entendi aquilo que você falou, aquilo que você está me trazendo. Então olhar, né, para as pessoas, mas mais uma vez, com respeito, com empatia verdadeira, perguntar legítima e verdadeiramente, não com sarcasmo, pelo amor de Deus, porque a gente percebe, né, as pessoas não são idiotas, né, elas percebem, como é que estou me fazendo entender, porque às vezes eu falo uma linguagem que as pessoas não estão entendendo, deixa eu chegar mais, deixa eu falar mais, às vezes eu preciso me adequar. Né? Flexibilidade, alô líderes, flexibilidade. Pessoal do RH, ajudem seus líderes a serem mais flexíveis. Né? Acho que esse é um papel do RH fundamental nesse tempo também. Pegando esse item aí, assim, e esse nosso curso quer um pouco bastante de recursos humanos, né? Esse líder é um bicho solitário, né? Porque, assim, ele troca muito pouco, às vezes, com outros pares, ou com outros líderes, ou com fontes externas, né? E aí eu acho que o RH tem um papel fundamental em fomentar isso, né? Porque, assim, eu também, como líder, sou uma pessoa, tenho meus anseios, né? Como é que eu faço, né, para desenvolver isso, me espelhando em outros mentores, em outros líderes? Eu queria que tu deixasse um recado para o pessoal de recursos humanos, assim, de como fomentar isso dentro, né? Que eu acho que é um papel bastante importante. Eu digo sempre que o pessoal de recursos humanos vem ganhando, né, Paulo, um espaço super importante ultimamente, fundamental ultimamente, que é assim, até algum tempo atrás, e não vai longe esse tempo, o pessoal de recursos humanos rodava atrás da mesa, né, do conselho da administração e cutucava as pessoas para ter interlocução na mesa. Hoje, com essa pandemia até, o pessoal de recursos humanos, o foco se volta para recursos humanos muito fortemente. Recursos humanos falou assim, me dá licença que deixa eu vou sentar à mesa, porque as pessoas querem me ouvir mais. Eu acho que recursos humanos tem que fazer isso sempre. Recursos humanos, Gartner acabou de publicar uma pesquisa, tem 10 dias, dizendo que recursos humanos estão pensando muito na mentalidade ágil, na mentalidade rápida, né, e quer fazer o agile, né? Mas tem pouca estratégia.
Então, a minha recomendação aqui para recursos humanos é entenda do negócio, compreenda o negócio. Vá na área de logística, ouça finanças com olhar financeiro, com olhar logístico. Porque o olhar de... Eu gosto de brincar, né, com as pessoas dizendo o seguinte, que o olhar fofo do RH a gente já tem. Com esse olhar dedicado, humano, né, persistente, de olhar para a pessoa, a gente tem. Agora, como é que eu ganho outros elementos? Eu ganho outros elementos entendendo do negócio. Vamos compreender o negócio, vamos entender um pouco mais, vamos perguntar, vamos entrevistar as pessoas, né? Vamos ter... Sabe que ano passado no Conar nós tivemos o Pat Adams, né? E o Pat Adams virou para mim e falou assim, Marcelo, no momento que a gente estava conversando, ele falou assim, Marcelo, onde é que foi parar a curiosidade? Falei, pois é, Pat, as pessoas precisam ser mais curiosas. Eu acho que nós ainda, como povo, Paulo, de uma forma geral, nós ainda somos muito passivos, ou seja, a gente recebe a informação e tudo bem, a gente não questiona, não critica. Executa. A gente é de execução e às vezes a gente fala, cara, deixa eu perguntar um pouquinho, deixa eu discutir um pouquinho, deixa eu questionar. Às vezes eu chego em coachings de equipe, com grandes equipes, e falo assim, o meu papel aqui é de ser perguntador e provocador. E às vezes algumas pessoas até se ofendem. Eu falo assim, quando o cara se ofende, eu acho maravilhoso, porque me dá a oportunidade de explicar a ofensa, o que é aquilo que ele entendeu como ofensa, mas dizer que é uma provocação para poder ir adiante, né? Então, legal. Esse talvez seja o grande papel aí. Ô Marcelo, eu quero te dar uma notícia, que talvez você não tenha percebido, mas assim, a nossa chefe está aqui, tá? A Sandra Giossi está prestigiando, né? A nossa live, a gente está tem que tirar o chapéu. Isso aí, e eu queria pedir, muita gente boa. Está assim, caminhando aí para o final, mas eu acho que é interessante, Marcelo, assim, ó, como você tem um papel fundamental junto com a Sandra na construção da grade do Conar digital, que vai ser no dia 27 de agosto. E, pessoal, não é merchan, não. Eu acho que isso tem a ver com o assunto, tá? E assim, eu queria que você falasse um pouco disto voltado para esse tema nosso, porque tem muita gente de liderança, muita gente de inovação, né? Eu queria que você conversasse um pouco isso, encaixando dentro dessa temática nossa aqui de liderança em tempos turbulentos. Pode ser? Isso aí, pode, com certeza. Aproveitar aí a presença da Mariane, da Eliane, né? Obrigado pela presença. E aí, né, tem uma perguntinha aqui, só voltar um pouquinho do Marco, quais opções de suporte para o líder máximo da organização? E aí quero emendar nisso aqui, aproveitar essa pergunta dele aqui. Eu acho que o líder tem que ter na cabeça, o líder máximo da organização tem que ter em mente, e aí é uma convicção minha, uma crença minha, de que o líder precisa estimular cada vez mais o inventar, o inovar. E isso eu agradeço a oportunidade de fazer parte, né, desse comitê do CONAR, porque aqui a gente inventa e inova com todas as pessoas da equipe. E tem que integrar e aperfeiçoar, ou aperfeiçoar e integrar. Então essas 4 habilidades o que eu vou inventar hoje, como é que eu vou ajudar a minha equipe a inventar? Deixa eu me perguntar isso. Como é que eu vou inovar, integrar e aperfeiçoar? E aqui queria dar uma formulinha, que acho que é o que a gente usa no CONAR também um pouco. Deixa eu olhar para o meu desejo ardente. O meu desejo ardente aqui, já que a gente está falando em amor, né? Desejo ardente, nada melhor do que o complemento disso, né? O desejo ardente é o que eu quero entregar para o meu público, né? Esse desejo ardente deve vir seguido de um conceito. Qual é o conceito que eu estou usando aqui para poder concretizar esse desejo ardente? Como é que isso se transforma num sonho? E este sonho em visão? Então, olha o passinho, né? Que eu gosto sempre de usar. Desejo ardente, os meus conceitos, deixa eu pensar no meu sonho e deixa eu concretizar a minha visão, que é uma figura madura do futuro. Eu estou imaginando o meu futuro lá com um evento que possa trazer significado e propósito para o público de RH do Brasil. E do Brasil e de fora, né? A gente tem Portugal, Cabo Verde, Angola, Moçambique, né? Dos lusófonos também, né? E aí, eu quero aproveitar esse momento para dizer que foi talvez um pouco o norte, né, da gente entender como é que a gente construiu esse CONAR digital. Em meio, né, uma pandemia, em meio à dificuldade da falta do presencial, do toque e do abraço, mas trazendo significado, propósito e conteúdo para o público. E em tempo recorde, em tempo recorde. Vamos olhar lá para frente. Quem que a gente pode trazer? Talvez um dos maiores nomes mundiais de recursos humanos, o David Wright, para poder abrir um pouco, né, essa possibilidade.
uma das grandes especialistas mundiais em cultura, Carolyn Taylor, vai estar conosco. Um dos maiores, se não o maior, neurocientista em atividade hoje, que é o Antônio Damasio. Completamos um tripé importante. E aí vamos rechear isso com conteúdo e pessoas importantes. Aí nós temos o Carlos Piazza, temos o Murilo Gun, nós temos o Zé Augusto Figueiredo, nós temos a Sofia Esteves, nós temos o Doni Denúncio, né? Nós temos o Daniel Castanho. Estou até com medo aqui de esquecer bastante, e vou esquecer bastante gente, porque são pessoas. Eu vou te ajudar, então. Vamos lá. Quem mais que a gente tem a Viviane Duarte, tem o Rodrigo Santini falando de diversidade. A gente tem o Ricardo Matei, a Raquel Matei, a gente vai ter o Edu Lira, da Gerando Falcões, que é um projeto o Ricardo Guimarães, fantástico. Teremos o Ricardo Guimarães, Portugal, o Mário Cetil, o Pedro Ramos, a Andréia Marques, que é a vice-presidente de Recursos Humanos da América do Sul. Enfim, gente, lá no conar.com.br tem todos os palestrantes, toda a grade. Está imperdível, está muito consistente esse congresso. A gente já passou de 1.000 inscritos e está subindo aí toda semana exponencialmente. Então, aproveita e passa lá. Isso. E aqui, Paulo, mais uma vez, né, aproveitar esse momento de ABRH Brasil que você me dá aí também e agradecer a todos os voluntários que fazem isso acontecer, esse sonho acontecer. Então, olha aqui, mais uma vez, capitaneados aí pelo Paulo Sardinha na Brasil, né, e todos os outros presidentes aí ao redor do Brasil, das 22 seccionais, o Guilherme Cavalieri em São Paulo, né, enfim. Não vou ficar citando nomes aqui, que são 22 importantes aí. Mais uma vez, desejo ardente, olha aqui para a sua companhia, olha aqui RH, olha aqui, ajudem os seus líderes. Desejo ardente, conceito, né? Sonho estruturado e uma figura madura do futuro. Como é que eu vejo a minha companhia saindo ali na frente? Como é que eu vejo as pessoas saindo dessa situação? Como é que eu vejo, o que eu tenho aprendido? Liderar é aprender sempre e ajudar as pessoas que estão ao seu lado a aprenderem sempre, né? E como é que eu ouço as pessoas, os seus aprendizados, e que eu posso trazer isso para o nosso ingrediente, que nada mais é do que amor. E olha aqui, Marcelo, vamos falar mais em amor dentro das empresas, por favor. Amor e espiritualidade, sem falar em religião, não preciso falar em religião. Em propósito, espiritualidade, mas fundamentalmente dessa coisa que tem dentro do ser humano, que é a construção dessa visão aí por meio de todos esses aspectos que eu trouxe. Marcelo, eu queria agradecer muito a tua participação. Eu adorei estar aqui contigo, aprendi um monte. Tu também, Paulo. Um cara que me inspira e quero estar ao teu lado aí muito tempo aprendendo e discutindo contigo. Eu queria que tu fizesse um fechamento, acho que a fala final é tua, né? Mas eu queria que, se possível, que você fechasse com essa questão do amor, né? Porque eu acho que a questão emocional hoje, ela está muito aflorada, né? Nós todos estamos muito mais sensíveis, né? As pessoas que trabalham conosco são muito mais sensíveis. E assim, como a gente mede esse fator emocional dos colaboradores? Como que a gente gerencia? Será que é possível gerenciar isso? Né? Como que a gente controla essas questões tão mais profundas que você colocou, né? De perda de pessoas, de perda de emprego, de perda de renda, trazendo isso não de uma forma clichê, sabe? Né? Mas assim, de uma forma que seja efetiva e que a gente consiga pegar o amor que é tão gigante, né? E trazer ele para a liderança de forma realmente que faça a diferença. A palavra final é sua, Marcelo. Obrigado. Paulo, tem uma coisa assim, nós somos um bichinho recheado de emoção, né? Nós somos 80% emoção. Ninguém, eu não conheço pelo menos, posso estar equivocado, mas pessoalmente não conheço, já ouvi falar de alguns, mas pessoalmente não conheço ninguém que você fala assim, se mantém no equilíbrio 100% do tempo. Às vezes vai desvirtuar, às vezes vai sair um pouquinho do seu eixo, né? Humano. E uma vez, do seu eixo, nós somos humanos, né? E eu aprendi muito, assim, eu morei no interior durante algum tempo, né? E no interior a gente é convidado para casamento, é convidado para festa e é convidado para enterro, né? Para velórios, né? E aí eu acho que eu aprendi muito a você entrar num lugar e falar assim, cara, meus parabéns pelo seu aniversário, como eu estou feliz de estar aqui com você.
e chegar, né, num velório e falar assim, cara, eu estou aqui ao seu lado naquilo que você precisar de mim, porque eu entendo que esse momento possa ser difícil. Não ter a vergonha ou não ter o pudor de falar com as pessoas, de conversar com os estranhos dentro da empresa. Estranhos que eu digo, é aquele cara que você chega e fala assim, cara, eu trabalho numa empresa que tem 15 mil funcionários, eu não conheço todo mundo. Que bom, quando você conhece, quando você conhecer, você dedicar aquele tempo a conhecer a pessoa naquele momento e dedicar aquele tempo à pessoa. Deixa eu olhar no olho aqui, né? Olhar no olho vai apaixonar? Talvez você se apaixone, talvez isso pode acontecer, e que bom que isso acontece. A Mas o Mariana mais importante... disse assim, que lindo isso, eu estou aqui do seu lado. É importante isso aí. isso, né? É importante dizer isso. Eu estou aqui junto com você, no sucesso e no insucesso. Mas o que eu quero, além de tudo, é que depois deste nosso encontro, a gente possa sair melhor. Então, mais uma vez, né, eu digo sempre, né, avaliação de competências, né, feedbacks. O feedback nada mais é do que deixa eu falar com você, deixa eu conversar com você, deixa eu esclarecer que essa conversa é uma conversa para que a gente saia melhor aqui da relação. E quando eu estou falando de amor, é o DR, né? Quando eu estou falando de amor, eu estou falando, eu estou aqui do seu lado. É um momento difícil para você, eu vou ter que te demitir, mas eu faço isso com amor, como fez o CEO do Airbnb. Eu vou ter que te contratar, vou ter que te promover, vou fazer isso com amor também. Então, acho que é o olhar, é o respeitar os limites humanos, é entender que a gente vai sair do centro em algum momento, mas é entender que as pessoas vão estar conosco ou nós vamos estar com as pessoas. Isso é meu para você, né? Marcelo, mas se eu não tiver a contrapartida? Cara, eu fiz por mim. Né? Eu não fiz pelo outro, eu não fiz porque a o Mariane, outro. mais né? uma vez, ela sintetizou isso, né? Se uma pessoa for tocada, já valeu a pena, né, Marcelo? É isso, com certeza. Marcelo, eu adorei estar contigo. Ó, que bom, também gostei muito de estar aqui. Pessoal, valeu. Ó, notícia boa, Marcelo, o nosso número de participantes só cresceu. Sinal que a tua conversa aí agradou, né? Muito obrigado que bom. a vocês. Essa palestra vai estar gravada no ADRH Digital, vocês podem acessar, está com acesso livre, e tem um monte de outras palestras super interessantes lá. A gente tem que aproveitar esse momento para aprender e para trocar ideia, né? Gente, obrigado, Marcelo. Obrigado. Um abraço. Muito obrigado. Valeu, Paulo. Obrigado. Um abraço. Valeu.